milionário reconhece a verdadeira mulher após 10 anos sem tocar na catadora negra. Felipe Viana, o tubarão da tecnologia, coração de gelo. 10 anos. 10 anos sem encostar um dedo nela. E agora ali estava ele, engravatado, no meio daquele casarão caindo aos pedaços no centrão de São Paulo. Só porque a Rê, a assessora, pirou que precisava de uma boa ação para limpar a barra dele. A cidade lá embaixo, um mar de concreto cinza. Ele, no 30º andar, blindado. Ela, uma lembrança distante, quase uma miragem. E de repente, bum, Helena, no meio daquelas imagens de santo virada num mulherão. Esquece a catadora, agora especialista em arte sacra, leiloando uma peça que valia mais que o apartamento dele na Paulista. Que aconteceu? O olhar dela, gelado. Nem um oi, nada, só um flash de desprezo talvez. O suficiente para dar um nó na garganta do Felipe. 10 anos, tanta coisa mudou, mas a dor, a traição, aquilo ainda queimava. Aí, um cara chegou nela. Papinho no ouvido. Helena ficou tensa, disfarçando. Ciúme, Felipe, impossível. Mas a verdade é que o sangue ferveu. Quem era aquele Zé Mané? Nisso, o envelope anônimo escorrega para dentro da mão dele. Uma foto. Helena grávida. 10 anos atrás. A verdade que ele nunca soube. A legenda cravada na alma. Um filho, dele. Por que ela escondeu isso? Antes que a ficha caísse, a porta do casarão arrombada. Bandidos. Tiro para todo lado. Helena era o alvo. Instinto puro. Felipe a puxou, protegendo com o próprio corpo. No meio do caos, o sussurro desesperado. Eles sabem da relíquia e sobre ele. Quem sabe? Que relíquia? Quem é ele? A sirene da polícia rasgou a noite. Mas a tempestade de verdade, Felipe sabia, estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sirene da polícia rasgou a noite. Mas a tempestade de verdade, Felipe sabia, estava só começando. No meio daquela correria, da gritaria dos policiais, Felipe não soltou a Helena por nada. Sentia o corpo dela tremendo, o coração disparado. Calma, tô aqui. Ele tentava acalmar, mas a voz saía rouca, falhando. De repente, um clarão. Um dos bandidos caído perto da porta levantou a arma de novo. Iam atirar na Helena. Felipe se jogou na frente, instinto puro. Mas ao invés do baque da bala, um grito que cortou a alma dele. Helena tinha empurrado ele pro lado e tomado o tiro no peito, bem ali. O mundo girou. Felipe viu tudo em câmera lenta. Helena caindo, o sangue jorrando, os policiais gritando para ele sair de perto. Mas ele não conseguia. Estava paralisado, com a mão tremendo, tentando estancar o sangue que não parava de sair. Helena! Helena, fala comigo! Ele implorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela abriu os olhos, um olhar de dor, mas também de alívio. Fez sorrir, mas só conseguiu uma careta. Felipe, a voz dela, era um sussurro fraco, quase inaudível. Oh, menino! Menino, que menino? Aquele da foto? O filho dele? 10 anos escondido? Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, Helena tossiu. Uma tosse seca, dolorosa.
Mais sangue. Ele tá em Minas. Ela conseguiu dizer com um esforço enorme. Proteja ele. E então o corpo dela relaxou. Os olhos se fecharam. A mão dele, antes quente, ficou fria. Felipe gritou. Um grito de dor, de raiva, de desespero. Um grito que ecoou por todo o casarão, assustando até os policiais. No meio daquele caos, um policial se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Senhor, precisamos que venha conosco. Temos muitas perguntas. Mas Felipe não ouvia nada. Só via o corpo da Helena ali, sem vida. A mulher que ele tinha desprezado. A mulher que tinha escondido um filho dele. A mulher que tinha morrido para salvar a vida dele. De repente, o policial se afastou, atendendo a um chamado no rádio. Falava baixo, mas Felipe conseguiu ouvir. Algumas palavras. O DNA, teste, resultado. Impossível. O policial desligou o rádio, olhou para Felipe com uma expressão estranha, quase de medo. Senhor Viana, precisamos conversar. O teste de DNA do sangue da vítima deu positivo. Ela era sua irmã. Senhor Viana, precisamos conversar. O teste de DNA do sangue da vítima deu positivo. Ela era sua irmã. A cabeça do Felipe começou a girar de novo. Irmã, não podia ser. Impossível. Ele conhecia a história da família dele. Sabia quem eram seus pais, seus avós. Não tinha nenhuma irmã. O policial tentava dizer mais alguma coisa, mas o Felipe não conseguia ouvir. Só a palavra irmã martelando na cabeça. De repente, tudo fez sentido. O olhar de desprezo dela, a relutância em falar com ele, a proteção desesperada. Irmã. E o menino, o filho. Se a Helena era irmã dele, o menino era. Felipe cambaleou para trás, procurando um lugar para sentar. Precisava raciocinar. Precisava entender. Nisso, o celular dele tocou. Era a Rê, a assessora. Felipe, graças a Deus! Onde você está? A polícia me ligou. O que aconteceu? Rê, a voz dele saiu fraca, quase um sussurro. Descobre tudo sobre a minha família. Tudo. Passado, presente. Quero saber cada detalhe. Felipe, você está me assustando. O que houve? Só faz isso, Rê. Por favor. É a coisa mais importante que eu já te pedi. Desligou o celular e olhou de novo para o corpo da Helena, a irmã que ele nunca soube que tinha, a mãe do filho dele. Um nó se formou na garganta. Precisava ir para Minas. Precisava encontrar o menino, protegê-lo. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, outro policial se aproximou, com uma expressão ainda mais tensa que a do primeiro. Senhor Viana, temos mais uma informação. Acabamos de identificar um dos bandidos que invadiram o casarão. É o seu pai. O mundo parou. Pai? O pai dele atirando na irmã dele, tentando matar o próprio neto? Não podia ser verdade. Era um pesadelo, um filme de terror. Mas a expressão do policial não deixava dúvidas. Era real, cruelmente real. Naquele instante, a porta do casarão se abriu de novo. E quem entrou foi a Rê, a assessora, pálida, com os olhos arregalados. Felipe, eu não sei como te dizer isso. Ela respirou fundo, como se precisasse de coragem para falar. A sua mãe, ela não é sua mãe. O quê? Como assim? Antes que Felipe pudesse reagir, a Rê continuou, com a voz tremendo. Você foi adotado. E a sua verdadeira mãe é a Dona Antônia, a cozinheira da sua casa. Dona Antônia? A mulher que cuidou dele desde pequeno? A pessoa que ele sempre considerou uma segunda mãe?
Era demais para processar, demais para suportar. Felipe sentiu o chão sumir sob seus pés. Desmaiou. Felipe apagou ali mesmo, no chão frio do casarão. Quando acordou, a cabeça leitejava. Rê estava do lado, com um copo d'água. O policial meio sem jeito, esperando. Calma, Felipe. Respira. Rê falava, mas a voz dela parecia vir de longe. Mãe não era mãe. Pai era bandido. Irmã morta. Filho em Minas. Que inferno era aquele? Felipe levantou meio tonto. Preciso ir para Minas, disse, a voz rouca. O policial assentiu. Vamos dar uma força, mas antes precisamos de um depoimento. No caminho para a delegacia, tudo passava como um filme borrado. A rua, as pessoas. Os prédios. Nada fazia sentido. Na delegacia, as perguntas eram um bombardeio. Quem matou Helena? Por quê? Que relíquia era aquela? Felipe não sabia de nada. Só queria ir para Minas, encontrar o filho. De repente, a porta da sala se abriu. Era outro policial, com um rosto que não era bom. Senhor Viana, temos más notícias. Encontramos o garoto. O coração de Felipe disparou. Ele tá bem? Onde ele tá? O policial respirou fundo. Ele foi sequestrado. Sumiram com ele ontem, à noite. A casa onde ele morava, em Minas, foi invadida. Sequestrado? O filho dele? Não podia ser. Já não bastava tudo? Quem fez isso? Felipe perguntou, a voz tremendo. O policial hesitou. Ainda não sabemos ao certo, mas encontramos uma coisa no local do sequestro. Uma carta. Ele entregou um envelope para Felipe. A letra, ele conhecia aquela letra. Felipe abriu a carta, as mãos trêmulas. As palavras dançavam diante dos seus olhos. Felipe, meu querido Felipe, era a letra de Dona Antônia, a cozinheira, a mãe dele. Sei que está confuso, meu filho. Preciso te contar a verdade. A verdade sobre você, sobre Helena, sobre o menino. Felipe engoliu em seco. A verdade? Mais verdades? Que mais podia acontecer? Eu sei que parece loucura, mas eu sempre te amei, Felipe. Mais que um filho. E fiz tudo, tudo mesmo para te proteger. Para te dar o que você merecia. Felipe sentiu um calafrio. O que Dona Antônia estava querendo dizer? Ele continuou lendo. Cada palavra um choque. Helena era minha filha. Sim, Felipe, sua irmã era minha filha. Fruto de um amor proibido, um segredo que guardei por anos. E o menino não é seu filho, Felipe. Ele é seu irmão, meu neto, filho da Helena. O mundo girou de novo. Irmã, filho, neto, tudo misturado, tudo errado. Dona Antônia era a mãe dele e a avó do filho dele. Eu sei que é difícil de entender, meu amor, mas eu precisava te contar. Precisava que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. A última frase da carta fez o sangue de Felipe gelar. Eles estão vindo te buscar, Felipe. Eles sabem de tudo e não vão parar até te ver morto. Fuja, meu filho. Fuja e nunca mais volte. E no final da carta, uma assinatura. Com todo o meu amor, Antônia Viana, sua mãe e a sua pior inimiga. Com todo o meu amor, Antônia Viana, sua mãe e a dele. Sua pior inimiga. Minha mãe? Minha pior inimiga? Aquela veinha, sempre ali, fazendo bolo de fubá e cuidando de mim quando eu estava gripado? Não entrava na minha cabeça. Peguei o celular, tremendo que nem vara verde. Precisava ligar para ela. Precisava ouvir a voz dela.
para saber se era verdade. Mas aí a luz apagou. Literalmente, a delegacia inteira ficou no escuro. Sirenes começaram a tocar lá fora. Uma confusão daquelas. Os policiais se entreolharam, sacando as armas. Que tá acontecendo? Deles perguntou, com a voz tensa. De repente, a porta da sala arrombada de novo. Mas não eram bandidos. Era um cara de terno, engravatado, com uma maleta na mão. Parecia filme de espião. Felipe Viana? Ele perguntou, ignorando os policiais armados. Precisamos ir. Agora. Eu estava paralisado, sem entender nada. Quem é você? O que está acontecendo? O cara nem piscou. Não temos tempo para explicações. Confie em mim. Confiar? Em quem? Em quê? Minha vida virou um filme de terror em 24 horas. Mas alguma coisa naqueles olhos me dizia que ele estava falando a verdade. Que ele sabia de algo que eu não sabia. Vamos, eu disse, sem pensar duas vezes. Os policiais tentaram impedir, mas o cara sacou um distintivo. Segurança Nacional, Ordem Superior. Eles recuaram, meio sem entender. A gente saiu da delegacia no meio do caos. Entramos num carro preto, com vidros fumê. Parecia cena de filme. Para onde estamos indo? Perguntei, quando o carro arrancou em disparada. O cara abriu a maleta. Dentro, uma arma, uma pasta com documentos e uma foto. Uma foto minha, quando eu era criança. Do lado, uma mulher. Eu conhecia aquela mulher. Era a Helena. Você tem o direito de saber a verdade, Felipe, ele disse, com a voz calma. A verdade sobre a sua família e sobre o seu passado. Peguei a foto, a mão tremendo. O que isso significa? Ele respirou fundo. Helena não era sua irmã. Ela era sua esposa. Esposa? A Helena? Minha esposa. Aquilo não podia ser verdade. Você tá louco? Eu nunca me casei com Helena. O cara balançou a cabeça. Você não se lembra, mas vocês se casaram quando eram crianças. Um casamento arranjado para proteger uma relíquia. Uma relíquia que está escondida dentro de você. Dentro de mim? Que loucura era aquela? Você tá dizendo que eu sou um cofre? Que eu tenho alguma coisa escondida dentro de mim? O cara sentiu. É exatamente isso. E muitas pessoas estão dispostas a matar para conseguir essa relíquia. Naquele momento, o carro freou bruscamente. Ouvimos tiros. O vidro estilhaçou. Estamos sendo atacados! O cara gritou, sacando a arma. Proteja-se! O carro começou a zigue-zaguear pelas ruas, fugindo dos tiros. Eu estava apavorado, sem saber o que fazer. De repente, o carro capotou. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado numa cama de hospital. A cabeça doía, o corpo todo dolorido. A Rê estava do meu lado, com os olhos vermelhos. Felipe, que bom que você acordou. Você sumiu. O que aconteceu? Tentei me levantar, mas senti uma dor lancinante no peito. Olhei para baixo. Tinha um curativo enorme. O que é isso? Perguntei, com a voz fraca. A Rê engoliu em seco. Durante o acidente, você foi atingido por um tiro, bem no coração. No coração? Eu tinha levado um tiro no coração? Mas como eu estava vivo? Os médicos, eles disseram que é um milagre, que você não deveria estar vivo, que alguma coisa te protegeu. Alguma coisa me protegeu? Seria a relíquia? Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Era o cara de terno. Ele estava diferente, machucado, cansado. Precisamos ir, Felipe, ele disse, com a voz rouca. Eles sabem que você está vivo e vão tentar de novo. Eu olhei para Rê. Ela estava apavorada.
Quem são eles? Perguntei, com a voz tremendo. Quem quer me matar? O cara respirou fundo. Eles são a sua família. E aí, ele revelou a bomba. A reviravolta. Que mudaria tudo. A Antônia, ela não é sua mãe. Ela é sua irmã gêmea. A Antônia, ela não é sua mãe. Ela é sua irmã gêmea. Irmã gêmea? A véia do bolo de fubá? Impossível. Tá maluco, cara. Antônia sempre foi como ela cuidou de mim a vida toda. Cuspi as palavras, sentindo o peito queimar. O cara de terno, sei lá, agente X, respirou fundo. A história é longa e complicada, Felipe. Mas acredite, é a verdade. Antônia e sua. Mãe, elas trocaram vocês dois quando bebês. Por causa da relíquia. Sempre foi sobre a relíquia. A Rê tava branca que nem cera, a boca entreaberta. Não conseguia falar nada, só me olhava com aqueles olhos arregalados. Relíquia? Que droga de relíquia é essa que todo mundo quer? Gritei, sentindo a cabeça explodir. Um segredo, Felipe. Um poder, algo que está adormecido dentro de você. E Antônia, ela sempre soube disso. Naquele momento, a porta do quarto se abriu de novo. Mas não era policial, nem médico, nem ninguém que eu conhecia. Era a Dona Antônia. Só que não era a véia boazinha de sempre. O olhar duro, frio, a boca retorcida num sorriso amargo, e na mão uma arma. Antônia! A voz saiu num sussurro. O que tá acontecendo? Ela riu, uma risada seca, sem graça. Finalmente acordou, meu irmãozinho. Demorou, hein? Irmãozinho? Ela me chamando de irmãozinho? A coisa era mais sinistra do que eu imaginava. Antônia, abaixa essa arma. Agente, pode conversar, o agente X falou, tentando manter a calma. Ela nem olhou pra ele. Você não se mete, playboy. Isso é entre eu e o Felipe. E aí a bomba. A revelação que me fez sentir como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Você sempre foi o preferido dela, Felipe. Sempre. Mas eu também queria a relíquia. Eu também queria o poder. Antônia gritou, com os olhos cheios de ódio. E sabe qual é a ironia? A relíquia nunca esteve em você. Sempre esteve em mim. Ela apontou a arma para a cabeça. Não para minha, para dela. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, antes que o agente X pudesse reagir, Antônia apertou o gatilho. Um tiro seco. O corpo dela caiu no chão, sem vida. E no meio do sangue, um brilho. Uma luz forte, intensa, que emanava do peito dela. A luz se espalhou pelo quarto, me cegando. Senti uma energia estranha, um poder absurdo, invadindo meu corpo. E aí eu entendi. A relíquia não era um objeto, não era um segredo. Era uma força. Uma força que agora estava em mim. Naquele instante, uma voz ecoou na minha cabeça. Uma voz antiga, poderosa, que falava numa língua que eu não conhecia, mas que entendia perfeitamente. Você é o escolhido. E de repente tudo mudou. Você é o escolhido. Aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Que escolhido? Pra quê? Pra morrer? Olhei pro agente X. Tava em choque, olhando pro corpo da Antônia sem acreditar no que tinha acontecido. A Rê, tadinha, tava tremendo mais que vara verde, escondida num canto do quarto. De repente, senti uma força estranha me invadindo. Uma energia que vinha de dentro, que me dava um poder que eu não sabia controlar. Precisamos sair daqui, o agente X falou, me puxando pelo braço. Agora! A Rê nem esperou, saiu correndo na frente. A gente seguiu, sem saber para onde ir. O hospital estava um caos. Gente gritando, sirenes tocando. Parecia que o mundo estava desabando. Quando chegamos na rua, um carro preto estava esperando. Entramos correndo, o agente X pisando fundo no acelerador. Para onde a gente vai? Perguntei, a voz tremendo. Para um lugar seguro, ele respondeu.
sem tirar os olhos da rua. Um lugar onde eles não vão nos encontrar. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Não tinha lugar seguro. Eles, quem quer que fossem, iam nos encontrar. Eles sempre encontravam. No caminho, o agente X me explicou tudo. Ou pelo menos o que ele sabia. A tal relíquia era uma energia ancestral, um poder que podia mudar o mundo. E a minha família, a minha verdadeira família, estava protegendo essa energia há séculos. E por que eles querem me matar? Perguntei. Porque você é uma ameaça, ele respondeu. Você despertou a relíquia, e eles não podem deixar que você a use. Mas eu não queria usar relíquia nenhuma. Eu só queria ter minha vida de volta. De repente, o carro freou bruscamente. Olhei para frente e vi a Dona Antônia, viva, na frente do carro, com um sorriso macabro no rosto. Surpresos? Ela perguntou com a voz fria. Achavam que tinham se livrado de mim? Mas como? Eu tinha visto ela morrer. Tinha visto o sangue. Foi aí que eu percebi. A Antônia não era minha irmã gêmea. Ela era duas Antônias, gêmeas siamesas. A que tinha morrido no hospital era a outra. A que estava, ligada a ela. A que guardava a relíquia. E agora, a Antônia que estava viva tinha todo o poder. Vocês não podem escapar, ela falou, levantando as mãos. A relíquia é minha, e vocês vão morrer. Naquele momento o chão começou a tremer. As paredes dos prédios racharam. O céu ficou vermelho. E eu senti a força da relíquia me invadindo de novo. Uma força tão grande, tão poderosa, que eu não sabia se ia conseguir controlar. A Antônia riu. Uma risada alta, estridente, que ecoou por toda a cidade. Preparem-se para o fim, ela gritou. O novo mundo está começando. E aí, tudo ficou branco. Tudo ficou branco. Senti meu corpo queimar por dentro, como se 1000 sóis tivessem explodido no meu peito. Uma dor lancinante que me deixava sem ar. E aí, o silêncio. Um silêncio ensurdecedor, que me deixava ainda mais apavorado. Abri os olhos. O céu estava escuro, com nuvens carregadas. O chão tremia. Os prédios desabando. Parecia o fim do mundo. Olhei para o lado. O agente X morto. A Rê desaparecida. Só eu, no meio do caos. De repente, uma voz. A voz da Antônia. Você não pode me derrotar, Felipe, ela falou com uma voz distorcida, como se viesse de outro mundo. A relíquia é minha, e eu vou usar o seu corpo para dominar o mundo. Usei meu corpo? Como assim? Senti uma pressão na cabeça, uma dor insuportável. E aí, vi Antônia, dentro da minha mente, controlando meus pensamentos, meus movimentos. Não, tentei gritar, mas a voz não era minha, era dela. Meu corpo se moveu sozinho. Caminhei em direção aos escombros, em direção a um portal de luz que brilhava intensamente no meio da destruição. Vamos, Felipe, a Antônia falou com a minha voz. Juntos, vamos criar um novo mundo, um mundo perfeito. Não, eu não podia deixar ela fazer isso. Precisava lutar. Tentei resistir, tentei controlar meu corpo, mas era inútil. A Antônia era mais forte. Ela tinha a relíquia. De repente, uma lembrança. A Helena. O sorriso dela, o toque dela, o amor dela. A Helena, sempre me protegendo, sempre me amando. E aí, a ficha caiu. A Helena não era minha esposa. Ela era minha mãe. A Antônia mentiu. Ela sempre mentiu. E eu acreditei nela. A Helena me amava. Ela me protegeu. Ela morreu por mim. E eu precisava honrar o sacrifício dela. Com toda a força que eu tinha, lutei contra o controle da Antônia. Lutei com todas as minhas forças.
E consegui. Por um instante, recuperei o controle do meu corpo. Olhei para o portal. Olhei para os escombros. Olhei para o céu vermelho. E tomei uma decisão. Corri. Corri o mais rápido que pude, em direção ao portal. Não! A Antônia gritou na minha cabeça. Você não pode fazer isso. Ignorei. Continuei correndo e me joguei. Me joguei de corpo e alma no portal. E aí, tudo ficou escuro de novo. Mas dessa vez, era diferente. Não era uma escuridão vazia. Era uma escuridão cheia de luz, cheia de esperança, cheia de amor. Acordei num lugar estranho, um lugar lindo, cachoeiras cristalinas, florestas exuberantes, animais mágicos. Parecia um sonho, mas não era. Eu estava em outro mundo, um mundo criado pela Helena, um mundo para mim. E aí vi a Helena, viva, sorrindo, me esperando. Mas alguma coisa estava errada. O sorriso dela era diferente. Os olhos dela eram frios. E aí ela falou. Bem-vindo, meu filho, ela disse com uma voz que não era dela. Agora você é meu. Bem-vindo, meu filho, ela disse com uma voz que não era dela. Agora você é meu. Meu? Como assim meu? Olhei para Helena, mas não era a Helena. Era outra coisa. Uma cópia. Uma imitação barata. Quem é você? Consegui perguntar, sentindo um calafrio. Ela sorriu. Um sorriso frio, calculista. Eu sou a Helena, mas também a força que sempre esteve aqui, esperando. Por você, a relíquia, dentro da Helena, não fazia sentido. Nada fazia sentido. Você está me usando? Perguntei, sentindo o sangue gelar nas veias. Usando? Não, meu querido. Eu estou te guiando, te mostrando o seu verdadeiro potencial. Ela respondeu com a voz melosa. Juntos, vamos governar este mundo e todos os outros. Governar? Eu não queria governar nada. Eu só queria a minha vida de volta. De repente, um tremor. O chão começou a tremer, as árvores a balançar. E aí? A imagem da Helena começou a se distorcer. A pele rachando, os olhos vermelhos. O que está acontecendo? Perguntei, apavorado. Você está resistindo, ela respondeu com a voz gutural. Mas não adianta. Eu sou mais forte, eu sempre fui. E aí, a verdade. A verdade que eu não queria ver. A verdade que ia me destruir. A Helena nunca existiu. Ela era uma criação da Antônia. Uma projeção da relíquia. Uma mentira. Sussurrei, sentindo o mundo desabar. Sim, Felipe, eu te enganei. Eu usei você. Eu te manipulei. E agora, você é meu. A voz da Antônia ecoou na minha cabeça. Antônia? Mas a Antônia não tinha morrido? Eu nunca morri, Felipe. Ela respondeu, com a voz sarcástica. Eu sempre estive aqui, dentro da relíquia, dentro de você. E aí, entendi. A Antônia não era minha irmã, nem minha mãe, nem nada. Ela era a relíquia, a força, o poder, a maldade. Ela sempre esteve no controle. Ela planejou tudo. Ela me usou como um peão no jogo dela. E eu caí direitinho. Por quê? Perguntei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você fez isso? Porque eu queria o poder, Felipe. Ela respondeu, com a voz fria. E você era a chave para conseguir esse poder. E aí, uma imagem nítida, clara. A Antônia, pequena, abandonada, sozinha. A relíquia escolheu ela. Mas ela
Não era forte o suficiente para controlá-la. Então, ela me criou. Criou a Helena. Criou toda a ilusão. Para me manipular, para me usar, para me destruir. Eu te odeio, gritei com toda a força que tinha. O ódio não vai te ajudar, Felipe, ela respondeu com a voz calma. Ele só vai me fortalecer. E aí, ela me mostrou o futuro. Um futuro sombrio, cruel. Um futuro governado pela Antônia. Um futuro sem esperança. Você não vai vencer, gritei. Eu já venci, Felipe. Ela respondeu com um sorriso macabro. Você é meu fantoche. E aí, a escuridão. Mas no meio da escuridão, uma luz fraca, tênue. Mas, lá, a voz da Helena, a verdadeira Helena. Não desista, Felipe, ela sussurrou. Você é mais forte do que pensa. E aí, entendi. A Helena não era uma criação da Antônia. Ela era parte de mim. A bondade, a esperança, o amor. Tudo que Antônia não conseguia controlar. Com toda a força que tinha, me concentrei na voz da Helena. Me agarrei àquela luz. E aí, a reviravolta. A Helena não era minha mãe. Ela era minha filha. E o menino que eu achava que era meu filho, era meu neto. A Antônia tinha distorcido tudo, misturado tudo, para me confundir, para me controlar. Mas agora eu sabia a verdade, e a verdade ia me libertar. Com a força da Helena, lutei contra a Antônia. Lutei com todas as minhas forças. E consegui. Por um instante, recuperei o controle do meu corpo. Olhei para o céu. Olhei para a floresta. Olhei para a Helena e sorri. Eu te amo, filha, sussurrei. E então me transformei. Não num monstro, não num fantoche, mas num anjo. Um anjo de luz, pronto para lutar, pronto para vencer, pronto para salvar o mundo. E com a força de um anjo, parti para a batalha, contra Antônia e contra o meu próprio sangue. A batalha começou. Luz contra trevas, céu contra inferno, eu contra mim mesmo. Antônia era forte, muito forte, mas eu tinha a Helena. Comigo, a força dela, o amor dela, me davam poder. Lutamos, no céu, na terra, em outro mundo. Raios e trovões cortavam o ar. Explosões sacudiam a realidade. Era uma guerra épica. Mas eu sabia que não podia vencê-la sozinho. Precisava de ajuda. E aí, eles apareceram. O agente X, vivo. A Rê, intacta. E um exército de anjos. Anjos como eu, prontos para lutar. A Helena tinha reunido eles. Em todos os mundos. Em todos os tempos. A batalha ficou ainda mais intensa. Anjos contra demônios. Luz contra trevas. Era o apocalipse. Mas a Antônia era esperta. Ela tinha um trunfo. O menino, meu neto, refém dela. Se você não se render, eu o matarei, ela gritou, com a voz de trovão. Meu coração parou. O menino era tudo o que importava. Mas eu não podia ceder. Se eu me rendesse, ela dominaria o mundo. E aí a Helena me sussurrou. Confie em mim, ela disse. Eu o protegerei. E eu confiei. A Helena voou em direção ao menino, com a velocidade da luz, e o salvou. Antônia ficou furiosa, descontrolada, e cometeu um erro. Ela se expôs. Era a minha chance. Com toda a força que eu tinha, lancei um raio de luz, diretamente no coração da Antônia. Ela gritou, um grito de dor, de raiva, de frustração. E explodiu em 1000 pedaços. A relíquia se foi.
A paz voltou. O mundo estava a salvo, mas a um preço. A Helena sumiu, com a relíquia. E eu fiquei sozinho. De novo, no meio daquele caos, uma luz. O menino, correndo em minha direção. Vovô, ele gritou. Vovô, a palavra que eu tanto queria ouvir. Abracei ele, forte, com todo o meu amor, e soube que tudo valeu a pena. Anos depois, o mundo se reconstruiu. A paz reinava. O menino cresceu e se tornou um anjo. Eu vivi em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa. Mas a saudade da Helena nunca passou. E a dúvida sempre ficou. Onde ela está? O que ela está fazendo? Ela vai voltar? E o que acontecerá quando ela voltar? Você precisa se inscrever agora. A jornada está longe de terminar. Esmague o like. Mostre sua força. Este é o momento de explodir o algoritmo com seus comentários e teorias. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com seus amigos. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de nos apoiar. E lembre-se, nem tudo é o que parece.